Em grave crise financeira, o São Paulo está perdendo 2 milhões de euros. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e explica sobre a intenção do Corinthians em romper um contrato milionário. Bora te atualizar também sobre o Flamengo e a viagem para a Europa, Aboubakar oferecido para o Atlético Mineiro, o Vasco perto de anunciar seu novo técnico. Falo também sobre outra saída de atleta da base do Cruzeiro para completar a lusa na próxima fase da Série D, tudo sobre Copa do Mundo, definição de grupos, desafio do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, sugestão de sábado também bateu. Para esse domingo, no único jogo da fase de mata-mata da Copa do Mundo, teremos Canadá e África do Sul. Vou de vitória ou empate do Canadá. Também preciso que o Canadá tenha mais escanteios no primeiro tempo e que o jogo tenha no máximo 4 gols. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd de 1,75, praticamente dobrando o valor da nossa fezinha para pegar o bilhete pronto exatamente como eu sugeri. Só clicar no link do comentário fixo. Faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal da Nicola e automaticamente o bilhete aparece prontinho para você. Combinado? Agora sim, bora começar a falar sobre futebol e Copa do Mundo. A primeira informação é sobre Cabo Verde, adversário da Argentina. Essa é a única seleção na história das Copas do Mundo que nunca foi derrotada no torneio. Até porque Cabo Verde faz sua estreia no Mundial e nos 3 jogos da fase de grupos foram 3 empates. E é também sobre Cabo Verde, a próxima notícia é essa bem triste. Rian Mendes, atacante da seleção de Cabo Verde, é investigado pela polícia da Nova Zelândia por denúncia de estupro contra uma brasileira. Já o Congo, que eliminou Camarões e Nigéria nas eliminatórias República Democrática do Congo, para ser mais específico, que derrotou Camarões e Nigéria nas eliminatórias africanas, ainda passou pela Jamaica no playoff e segurou Portugal. Quase segurou a Colômbia, é mais uma das seleções classificadas à República Democrática do Congo e enfrenta a Inglaterra no mata-mata. Para completar o giro de notícias, contar que a Copa do Mundo terá só mais 6 jogos fora dos Estados Unidos na atual edição. Serão 2 partidas no México nessa fase de mata-mata, mais 2 no Canadá. Depois, nas oitavas de final, uma partida no México, outra no Canadá e todas as outras partidas serão disputadas apenas em território norte-americano. Bora falar sobre o percentual de classificações por continente da fase de grupos para o mata-mata. Você sabe, a Copa do Mundo já tem suas 32 seleções classificadas para a próxima fase. E o continente africano, por mais maluco que possa parecer, foi aquele que mais emplacou classificados para a próxima fase. 90% das seleções da África estão no mata-mata, foram 9 de 10. A única exceção a Tunísia. Estão classificados entre africanos, África do Sul, Cabo Verde, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal, Gana, Egito, República Democrática do Congo, além da Argélia. Já a América do Sul foi a segunda em aproveitamento, 83%. 5 das 6 seleções passaram, só o Uruguai acabou fora. A Europa teve 13 classificados e 3 eliminados, 81% de aproveitamento. A América do Norte e Central não foi bem, 6 classificados, 3 passaram, 3 não passaram, 50% de aproveitamento. A Ásia, enorme decepção, das 9 seleções só 2 passaram. 22% de aproveitamento, enquanto a Oceania tinha apenas uma representante que não conseguiu classificação. Bora falar sobre as chaves para a Copa do Mundo, como é que ficou a próxima fase. Dá para dizer que o lado esquerdo está bem mais complicado do que o lado direito, onde aparece a seleção brasileira. Do lado esquerdo temos Alemanha, França, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha, Estados Unidos e Bélgica como as principais forças. Do lado direito, Brasil, México, Inglaterra, Argentina e Colômbia. Brasil só não dá para dizer que foi o maior beneficiado porque tem a Argentina somente com adversários bem fáceis e acessíveis. A Argentina pega logo de cara Cabo Verde, pega o vencedor do confronto entre Austrália e Egito e pode eventualmente ter uma seleção colombiana nas quartas de final. Já o Brasil tem seu caminho com o Japão. Se passar, pega o vencedor de Noruega ou Costa do Marfim, e aí pode ter ou Inglaterra, ou México, ou Senegal. Senegal, não, eu ia falar Equador, enfim, mas não deve fugir muito disso.
do lado esquerdo das chaves, negócio bem mais complicado. A gente pode ter, por exemplo, logo nas oitavas de final, um França e Alemanha. A gente pode ter logo nas oitavas de final um Portugal e Espanha. Isso porque Portugal ainda pega a Croácia. Logo no primeiro mata-mata, a segunda colocação da chave para Portugal foi bastante ruim. Na noite desse sábado, Portugal empatou em 0-0 com a Colômbia, no jogo em que a Colômbia foi sempre melhor do que Portugal. Até por isso Portugal ficou do lado da chave mais complicado e a Colômbia num lado mais acessível. Até falando em cima disso, deixa eu só destacar as chances de título para a Opta. A Opta Analytics é conhecida como supercomputador, que estuda milhares, para não dizer milhões de combinações matemáticas. E para a Opta, hoje, a grande favorita ao título é a França, 18,7% de chances. A Argentina aparece em segundo, com mais chances de título, 16,3%. A Espanha, a terceira, 13,5%. Seguida da Inglaterra, quarto lugar, com 9,7%. O Brasil é o quinto com mais chances de taça para a Opta Analytics, 6,5% de chance. Também, segundo a Opta, o Brasil tem 13,7% de chances de alcançar a grande final. Só para completar, registrar as 10 seleções que aparecem com mais chances, contei sobre as 5 primeiras, a Holanda é a sexta, Portugal aparece em sétimo, a Alemanha em oitavo, Colômbia em nono e a Noruega na 10ª colocação. E a Lusa está na terceira fase da Série D. Nesse sábado, vitória apertada por 1-0 contra o Sampaio Corrêa, gol de Cadorini nos acréscimos. Placar agregado do confronto contra o time do Rio de Janeiro, 2-1, isso porque na ida havia tido empate em 1-1. Portuguesa dessa maneira fica entre as 32 equipes que seguem vivas na competição. O adversário da Lusa será conhecido nesse domingo às 4 da tarde, quando Cascavel e Marcílio Dias se enfrentam na partida de ida em Cascavel 2-2. Portuguesa jogou bem menos do que eu imaginava contra um adversário de enormes dificuldades físicas, embora que saiba marcar. O gol nos acréscimos até fez jus ao que foi a partida, mas a Lusa não demonstrou boa capacidade de construção e especialmente no segundo tempo foi ficando nervosa. Parecia que a decisão por pênaltis era só uma questão de tempo. 4.067 torcedores no Canindé. A Lusa ainda precisa passar por mais 3 mata-matas para voltar à terceira divisão do futebol brasileiro. Hora de falar sobre mais uma saída no Cruzeiro. O clube fechou nas últimas horas a liberação em definitivo de Kaique Luiz, zagueiro de 20 anos de idade, que vai jogar no Feirense. O Cruzeiro libera o atleta e fica com um percentual de venda futura, algo na casa dos 50%. Kaique havia chegado ao Cruzeiro em 2023 para o Sub-17. E vinha conseguindo ser titular. Por exemplo, na Copa São Paulo de Juniores desse ano deixou boa impressão, perdeu a condição de titular apenas nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20. Só para contar que o Kaique chegou a ser relacionado para 2 partidas do Campeonato Mineiro dessa temporada, time profissional, mas não foi utilizado pelo técnico Tite. Queria registrar também outros movimentos de liberação de atletas da base que o Cruzeiro fez desde o início da temporada. Fernando, atacante, foi para o Santa Clara. O Cruzeiro liberou de graça e ficou com 50% de uma venda futura. William Fernando foi para o Avaí e a Raposa passou a ter 40% dos direitos econômicos. Vitinho é outro que foi para o Santa Clara, mais 50% de valor de uma venda futura. Todos os negócios sem entrada de dinheiro para a Raposa. Já tinha contado para vocês que o Cruzeiro faturou 204 milhões de reais com transferências de atletas revelados na base desde o início da temporada, com destaques para as negociações de Kaique e Cauã Prates, 2 atletas da lateral esquerda. Preciso contar só para fechar em relação ao Cruzeiro que Bruno Alves foi por empréstimo para o Norwich, enquanto o Japa foi emprestado ao Mirassol. Esses atletas seguem vinculados à Raposa. E o Vasco está perto de anunciar seu novo técnico, Franklin Carvalho. Português, que pertence ao Botafogo, está acertando os últimos detalhes para transferência justamente para o grande rival. Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, e Fred Luz, o novo CEO do clube, conseguiram convencer Samantha Lange, interventora do Vasco, a autorizar a contratação. Só para lembrar que o Pedrinho havia sido afastado da SAF do clube e ele não pode mais tomar as decisões a partir daí, enquanto não houver uma mudança nessa decisão liminar. É a Samantha quem autoriza ou não as negociações. O Vasco vai pagar a multa rescisória do Franklin no Botafogo. Não dá para dizer que o Botafogo também está super lamentando a saída do técnico. Português que havia, entre aspas, sido descoberto por John Textor, perdeu espaço depois que o investidor norte-americano deixou de ser o manda-chuva botafoguense.
16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Esses os números de Franklin Carvalho à frente do Botafogo. Ele era auxiliar técnico de Arthur Jorge e foi, entre aspas, inventado pelo Botafogo na função de treinador. O Vasco encontra um técnico bem mais barato do que outros que haviam sido especulados e alguém que já conhece o futebol brasileiro. Aguardemos o anúncio e o desempenho do treinador com a camisa Cruz Maltina. E Aboubacar foi oferecido ao Clube Atlético Mineiro. Vocês lembram dele? Centroavante camerunês que já chegou a marcar gol na seleção brasileira em Copa do Mundo. Hoje com 34 anos de idade, num pior momento da sua carreira. Ele se mudou para o Azerbaijão na temporada passada para jogar num time chamado Neft. E terminou a temporada como reserva. Dos últimos 5 jogos, em 3 ele saiu do banco, nos últimos 2 nem sequer é utilizado. De qualquer forma, 15 jogos, 7 gols. O jogador foi oferecido sem custos, até porque, apesar de ter mais um ano de contrato no Azerbaijão, o Aboubacar foi liberado por seu clube para encontrar novos interessados. As sugestões têm acontecido por todo o mundo, incluindo o Atlético. É até natural que ele já tenha sido oferecido para outros clubes brasileiros. A informação sobre essa conversa entre Atlético e Aboubacar foi divulgada pelo site Fala Galo. O Galo não se mostrou tão empolgado assim com a negociação e ainda está estudando os prós e contras antes de avançar nas negociações. Aboubacar, que passou com sucesso em outros tempos pelo Porto e também pelo Besiktas, ainda esteve no Al Nassr da Arábia Saudita, entre outros clubes. E o Flamengo viajará nesse domingo para Portugal, onde vai fazer parte da sua intertemporada, 3 jogos sem gastar nada e possivelmente com retorno financeiro. Só para contar que o Flamengo cogitou a possibilidade de fazer sua preparação para o restante da temporada no Brasil. Mas, diante de um convite para disputar um torneio em Portugal contra River Plate, Lausanne e Benfica, o Flamengo se interessou e aceitou. A viagem está marcada para esse domingo. No dia 3, confronto contra o River Plate. No dia 8, contra o Lausanne. E no dia 11, contra o Benfica. Ingressos para o jogo contra o Benfica esgotados. O Flamengo conseguiu a venda dos direitos de transmissão desses 3 amistosos. A TV Bandeirantes passará em TV aberta. É possível que uma outra empresa em TV fechada também faça a transmissão, o que vai gerar receita para o Flamengo. O Flamengo já havia conseguido a viagem e todas as custas da permanência em Portugal bancadas pelos investidores. Agora, com essa venda dos direitos de transmissão, é possível que o Flamengo volte para o Brasil em algum tempo com dinheiro em caixa. Importante registrar que os atletas do Flamengo que foram eliminados da seleção uruguaia terão alguns dias de férias, descanso, e vão se juntar ao Flamengo somente um pouco mais para frente. Rubro-negro, que ainda não avançou na contratação de atletas, cheguei a contar para vocês, a partir do que eu ouvi do staff do Danilo, jogador do Botafogo e da seleção, que há interesse rubro-negro, mas o Danilo segue sendo prioridade, pelo menos na cabeça dele, a prioridade é voltar para a Premier League. E o Corinthians ameaça romper contrato milionário. O presidente Osmar Stabile notificou a FFU, a Futebol Forte União, empresa responsável por representar clubes nas negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Timão cogita deixar essa negociação conjunta, assim como já fizeram Botafogo e Cruzeiro. Corinthians, Botafogo e Cruzeiro são os primeiros clubes a notificarem a FFU, manifestando a intenção de deixar o grupo, tudo por causa de uma decisão do CAD que entendeu que o grupo afeta a lei concorrencial. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo começa com o CSA, Clube Alagoano, que alega que o contrato da FFU com a Sports Media Participações cria obstáculos para que equipes que desejam deixar a associação e se filiar a outro bloco de negociação. O CAD concordou com o pedido do CSA. E aí, o Corinthians, o Cruzeiro e o Botafogo se aproveitaram dessa brecha para ameaçar sair da FFU. Vale a lembrança de que o contrato entre Corinthians e FFU havia sido assinado por Augusto Melo, antigo presidente do clube, que renunciou para não sofrer impeachment. Não foi uma decisão, nem uma negociação tocada pelo Osmar Stabile. É possível que o presidente do Corinthians tenha em mãos ofertas melhores. E diante desse cenário, ele acena com a possibilidade de rompimento desse contrato. Importante registrar que todos os times da FFU já haviam pego 10% de adiantamento do dinheiro. Como é que ficaria essa devolução? Ou será que os clubes conseguiriam, na justiça, um não pagamento ou a não devolução desses 10%? Tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais para frente. O que dá para contar é que há uma enorme crise financeira e é possível que o Osmar Stabile esteja vislumbrando a chance de colocar dinheiro em caixa com um novo player.
Só para completar, contar para vocês que na tarde desse sábado o Corinthians, enfim, assinou o contrato com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo que vai exibir sua marca no uniforme do Corinthians. Time principal, de basquete e também de futsal. Vai haver patrocínio também para o time feminino do campo. Importante registrar que o Corinthians tem direito a 22 milhões e meio de reais por um contrato de 1 ano, embora se esse contrato for estendido, o Timão chega a 32 milhões de reais. Não será exibido, por exemplo, no calção do uniforme do Corinthians, a marca da Fatal Model e sim da Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo que pode ser adulto ou não. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, mas o Corinthians, diante de enorme crise financeira, consegue colocar 22 milhões e meio de reais de forma até antecipada. Vai haver um pagamento antes do fim desse contrato para que o Corinthians resolva uma série de pendências. E o São Paulo, que não tem dinheiro para contratações, está perdendo 2 milhões de euros que viriam do grupo do Chelsea. Você vai lembrar que algum tempo atrás o São Paulo vendeu o lateral Ângelo para o Strasbourg, jogador da base, só 16 anos de idade na oportunidade, hoje com 17. A operação foi fechada em 5 milhões de euros fixos ou 32 milhões de reais. São Paulo também teria direito a mais 2 milhões de euros de bônus caso o Ângelo fosse utilizado no time principal em pelo menos 2 minutos. Só que o Ângelo nem sequer treinou no time de cima, apesar de toda a dificuldade com a lateral direita do São Paulo. Nem Cédric Soares, nem Mike conseguiram dar conta do recado. É bem verdade que nessa temporada, a partir de um reforço do Mirassol, a coisa deu uma bela melhorada. O Ângelo, que hoje tem 17 anos de idade, vai fazer a pré-temporada com o Strasbourg. Ele viaja nos próximos dias para se juntar ao pessoal do Strasbourg. A negociação em definitivo para o time da França só pode acontecer em outubro, quando ele completa 18 anos de idade. Mas a pedido do Strasbourg, o São Paulo acabou por liberar o atleta. A pergunta que eu deixo para vocês é, se o Ângelo já está disponível, pronto, para fazer parte da pré-temporada do Strasbourg na França, por que não foi utilizado pelo São Paulo em momento algum? Por que isso nunca nem foi alvo de debate? E olha que no São Paulo sub-20, apesar de ter 17 anos de idade, o Ângelo fazia enorme sucesso. Foram 17 partidas com 2 gols e 2 assistências, titular absoluto do sub-20. E dessa maneira o São Paulo deixou de faturar 2 milhões de euros, que equivalem a mais de 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Para um clube com enormes dificuldades financeiras, talvez tenha sido um enorme equívoco. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo fez jogo-treino nesse sábado contra o Juventus, time recém-promovido da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e acabou no empate em 2-2. André Silva e Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tricolor que ainda faz mais um amistoso no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. A última sobre o São Paulo. Dória, que havia deixado o tricolor após ameaças contra ele e sua família, é novo reforço de um time da segunda divisão na Turquia, a equipe Batman Petrospor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia.